já tivemos aqui as credenciais, eu vou passar as informações básicas para vocês de como que vai ser tudo isso aqui. Eu fiz um vídeo explicando tudo direitinho, mas já vi aqui no chat que tinha gente achando que a gente ia ler o livro. Gente, não pode ler o livro, porque isso é audiobook. O YouTube ia derrubar a gente em 10 minutos. Pelo amor de Deus, tem TT Kids Hobbit. Exato. Isso, tem o TT Kids Já lá. fiz isso. Então aí cada um lê em casa, faz as suas anotações, traz as dúvidas, e aí a gente vai conversar sobre isso. Aqui é um boteco, é uma conversa. Então vou passar o básico para que todo mundo saiba como vão ser os encontros daqui para frente. Porque a gente está conversando com o livro mais fácil, né? Quando entra no Senhor dos Anéis, todo mundo já tem que saber como que é o esquemão, porque aí o bicho pega. Lá no Sociedade do Anel é outra coisa. Então, a live ficará gravada na íntegra. Não se preocupe. Se você não conseguiu chegar num dos encontros, não tem problema. Minutos depois, ela vai estar inteirinha aqui. Depois, nos dias seguintes, mas antes de chegar à próxima live, eu vou fazer cortes por capítulos. Então, às vezes, se você conseguiu pegar só o final da live, que eu falei de 2 capítulos, mas teve 2 antes, não tem problema. Você pode só ver os 2 capítulos. Então, vão ficando todos separadinhos. A live, ela vai ser completona na íntegra. Os cortes, eles vão ser bem enxutos. Eu vou tirar todos os excessos e vou colocar as perguntas que as pessoas fizerem já embutido, ou seja, vai ser hermético, tudo sobre aquele episódio. Por quê? Porque agora, por exemplo, quando a gente começar a falar do capítulo 1, eu quero que a gente concentre as nossas perguntas no capítulo 1. Não vamos adiantar nada. E aí, conforme as perguntas forem aparecendo na tela, a gente já vai respondendo. É conversa de boteco. A gente está aqui, traz a pergunta e conversa. Só que a gente passou para o capítulo 2, por exemplo. E aí você fala, poxa, esqueci de perguntar um negócio do capítulo 1. Não faz mal. Pode mandar. A gente vai guardar a sua pergunta. E nos minutos finais da live, a gente sobe ela de novo. Não se preocupe. A gente tem aqui como colocar uma estrelinha. Todas as perguntas ficam guardadinhas aqui numa aba de estrelinha. E aí, quando for no corte, quem fez a pergunta daquele capítulo, eu já vou ter colocado essa pergunta junto com a discussão do primeiro capítulo. Vai ficar um chuchu, uma delícia. Vai mesmo. Trabalho fácil, né? É só gravar. É só gravar. sentar e gravar. É. Então, e outra coisa que me perguntaram também. Nossa, mas é pago? Não. É gratuito, 100% gratuito. É só chegar e a ideia é que você consiga entrar na Terra-média. Se você estava receoso de fazer isso, agora você vai entrar tranquilo. Capítulo a capítulo, passo a passo, tirando dúvidas. Por isso que é muito mais legal estar ao vivo. Tá? Porque depois, às vezes você nem pode ficar a live inteira, mas se você quiser deixar a sua pergunta, a gente vai colocar a estrelinha nela e a gente responde no final. Então você pode voltar porque você vai ter sido respondido de alguma forma. Tá bom? Edições. Pode usar qualquer uma. Em inglês, a tradução da WMF, a tradução da HarperCollins, o Hobbit anotado. O importante é você saber que nós estamos usando a paginação e os termos da última versão, que é a versão da HarperCollins. Então vai ver, quando a gente fala Treva Mata, se você tiver com o HarperCollins, tudo bem, mas se você tiver com o WMF, vai ser Floresta das Trevas, por exemplo. O Bilbo é chamado aqui na HarperCollins de Gatuno, e na WMF ele é chamado de Ladrão, né? Aliás, eu fiz Gatuno é mais subtil, né? Gatuno é mais, né? Inclusive eu fiz um stories de hoje chamando ele de Attenzione Pickpocket, porque o Bilbo é o verdadeiro Attenzione Pickpocket. César, eu fiquei chateada porque eu tinha aqui uns apontamentos. Tá bom. Aí. Eu tinha aqui nas minhas anotações essa piadinha quando o Bilbo vai tirar o saquinho das moedas dos trolls. E eu assim, que raiva! Ele tirou a minha piada! Damn it! Ele roubou a minha piada. Gatuno! Eu não consegui aguentar, não deu. Então, essas são as informações básicas. Tudo gravadinho, tudo gratuito, todas as versões. Você pode fazer suas perguntas que a gente vai responder. Se a gente não respondeu na hora, ela foi guardada porque ela não é referente àquele capítulo, ok? Senão a gente nunca ia conseguir, né? Então, a ideia é esse o escopo, né? Então, como todo boteco, né? Antes, a gente até tolera os beldo e as belda. Tudo bem, você pode ficar beldo ou belda, não tem problema nenhum. Só que você tem que respeitar os amiguinhos.
Se começar a ficar bagunça, começar a querer quebrar cadeira, coisa e tal, os nossos xerifes, os nossos condestáveis vão gentilmente te jogar no gramado na frente da taberna aqui. O negócio é simples assim, ok? A ideia aqui é amizade, bom humor e aprendizado. Se você nunca leu, você vai ler e vai gostar. Se você já leu trocentas vezes, ótimo, porque você já conhece que a gente gosta de reler esse livro da mesma forma, né? Falar que a gente vai começar, Inesita, por favor, taque as runas aí, porque começar o Hobbit é meio difícil, porque o livro começa antes de começar. Por quê? Quem tem essa edição aqui, ó, com a capa do Tolkien, sabe que aqui no topo e na base do livro existem runas com baixo relevo, né? As outras versões não tem aqui na capa, mas elas têm nessa página chamada Frontispício, que é a página que a Inesita colocou pra gente aí. Nessa página, em cima e embaixo, nós temos runas, certo? E o que nós temos nessas runas? Bom, está traduzido no final do livro. Então, no final do livro, a gente tem a tradução em português e em inglês. Na capa está escrito nas runas: O Hobbit, Olá e de volta outra vez. E aí, no frontispício está escrito... Inesita, você consegue ler para mim aí? Porque aqui, para mim, corta a parte de baixo, que é o registro... Que é o registro de um ano de viagem feita por Bilbo Bolseiro, da Vila dos Hobbits, compilado de suas memórias por J.R.R. Tolkien e publicado pela HarperCollins. Mas eu posso tirar... já está, pronto, ok. Perfeito. As runas que eu coloquei para vocês lá no nosso Instagram reescreveram isso daí. Ou seja, a gente está entendendo que esse livro foi escrito por um tal de Bilbo Bolseiro, um hobbit. E o livro chama O Hobbit e lá e de volta outra vez. Esse nome a gente ainda vai falar algumas vezes. E ele registrou ali, e o Tolkien, ele só pegou essas informações e traduziu e trouxe pra gente, ok? Então, o livro já começa antes dele começar mesmo. Quando a gente segue para frente do livro, tem uma outra coisa antes do primeiro capítulo, que ele começa a falar que ele usou o termo anãos e não anões. Muita gente tem dificuldade para entender isso. Mas é esquisito anãos e não anões. A gente tem um vídeo que explica exatamente qual é a diferença de anãos para anões. Basicamente, mas é mesmo para ser esquisito, né? O objetivo é ser esquisito. O que o Tolkien queria era que fosse esquisito mesmo. Então ele explica no começo do livro que os anãos, ou seja, são os anões dele. Do Tolkien, você fala anãos. Os outros você pode chamar de anões. E isso está de acordo com a estranheza que o leitor da língua inglesa tinha. O Tolkien queria dar essa coisa esquisita. Todas as regras para isso a gente explica nesse vídeo, se você quiser saber lá no Tolkien Talk, tá? Mas acredite, anãos é um plural válido na língua portuguesa, tanto quanto anões. Ele só não é muito utilizado. E anães também? São 3. Ananos, né, também a gente tem, né? Ananos, mas ananos é mais adjetivo, né? Ou não? Ou é também anão? Anânico é que é adjetivo, perdão. Sim. Anânico. Aí a gente fala, ok, então a gente vai começar o livro agora, né? A gente já falou de runa, a gente já falou de anão. Não, antes de começar o livro, tem mais alguma coisa aqui. As pessoas têm dúvida, não tenham mais. Orc, que agora é orque em português. Goblin, que é goblin em português, são a mesma criatura. Não muda nada. Ou seja, orc é igual goblin e orc é igual goblin. Por que tem essa diferença? Porque no condado eles chamavam de um jeito e no resto da Terra-média chamava de outro. É mais ou menos tipo bolacha e biscoito, macaxeira, aipim, mandioca, esse tipo de coisa, sabe? A ideia é mais ou menos isso. O Corey Olsen, até no livro dele, que ele tem explicando o Hobbit, né? Ele faz uma explicação muito simples. O orc era em Old English, inglês antigo. E então foi utilizado depois quando o Tolkien traduziu O Senhor dos Anéis do Westron para o inglês, manteve o orc.
E o Goblin, ou na tradução brasileira, Gobelin, é uma versão da palavra, digamos, mais de contos de fadas. E então, como os próprios hobbits usavam o termo Goblin, né? Eles usavam também como uma criatura que não pertencia ali bem ao condado, né? Longínqua, das lendas antigas. Então, dá para fazer também essa comparação. Um ser, uma criatura maléfica lá longe. Há muitos anos tivemos aqui uma batalha. O Tolkien sempre vai dar uma ensaboada. Então não adianta você achar que você vai pegar algum erro dele. Porque ele tem vaselina sobrando, entendeu? Você vai tentar pegar ele e ele vai dizer, não, mas aí foi o Bilbo que escreveu diferente. Aí você não... não. Mas aí foi que o cara falou uma coisa e o Frodo entendeu outra. O Tolkien nunca tem culpa. Tá mal, ele errou? Não foi ele que errou. Foi alguém ele não escreveu o livro, ele só traduziu, e aí escreveram diferente, na hora de traduzir é difícil mesmo. Então, sempre vai ser esses miguezinhos. Ok, então vamos começar o livro finalmente. Agora eu boto fé que a gente não tem que explicar mais nada para começar a ler um livro infantil, né? Não é possível.